Bom dia, ou então boa tarde, contanto que seja bom. Professor Demite, muito obrigado pela oportunidade. E eu tenho aqui recebi aqui uma série de perguntas e já respondi para o professor que quem faz muita pergunta ganha muita resposta. Então vamos lá. O início. No início eu trabalhava com abelhas em 1964, não, melhor, em 1962, em dezembro, eu fui convidado aqui para o então departamento de zoologia, que mais tarde foi desmembrado, passado para entomologia, que agora é entomologia e acarologia. Bom, em 1964, por iniciativa da USAID, que é a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, começou um convênio entre a USAID, a Exalc, quer dizer, a USP, a Exalc e a Universidade de Ohio State. E a intenção primária disto era criar condições para que tivéssemos um curso de pós-graduação. Por força desse convênio, o primeiro entomologista que chegou aqui, foi em 1964, foi o Dr. Charles Tripplehorn, e ele era de Ohio State. Então, nós começamos a conversar, ele era muito amigo, muito amável e tudo isso, e conversamos muito. E um dia ele me disse, escute, trabalhar com abelha não rende nada, porque tem muita gente fazendo coisa aí. Por que você não começa a trabalhar com ácaros? Olhei para ele e digo, talvez, né? Ele disse, pois é, nós temos lá em Ohio State aquele curso de verão, todo ano, se devia começar por aquilo. Daqui a pouco me passa aqui em Piracicaba um enviado da Fundação Rockefeller, e o Dr. Tripplehorn conversa com ele e consegue-me o apoio financeiro para ir até Ohio State fazer esse curso em 66. Então lá vou eu para lá e fiz então o curso de acarologia geral e o agrícola. Conheci o Dr. Baker, que me ajudou muito depois, e voltei para cá. O curso era algumas semanas só. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado através do convênio. Perdi essa oportunidade. Eu preferi fazer o doutoradinho paulista, assim chamado na época, porque dependia só, era o único que existia, e dependia só de apresentar uma tese. Só que tinha a grande vantagem, que no dia seguinte do concurso, melhorava o salário da gente. Então eu não fiz o mestrado. Em 1966, então eu fui lá fazer o curso. Em 67, através desse convênio, trouxemos aqui o Dr. Baker para dar o primeiro curso de acarologia aqui em Piracicaba. E no fim de 66 eu apresentei um trabalhinho, uma tese, e consegui o meu doutorado. Agora, através do mesmo convênio, em 68, eu voltei lá para Ohio State e fiz o curso médico veterinário. E daí, talvez, movido pela euforia do conhecimento recém-adquirido, eu me meti a escrever 2 livros. Em 72 apareceu Acros de Importância Agrícola, a primeira edição, e em 73, Acros de Importância Médico-Veterinária. Olha só a minha pretensão aí. E esse foi o livro que mais me surpreendeu, porque ele foi sendo reimpresso todo ano, e até hoje ele é utilizado em muitos cursos de parasitologia veterinária. E eu sempre pergunto a eles, mas por que vocês não escrevem um livro mais atual, melhor? Bom, é que do jeito que eu escrevi, eu me ative às coisas básicas, que a morfologia é sempre a mesma, a biologia básica é sempre o mesmo, e não se fala de controle. Então foi uma das coisas que realmente me surpreendeu um bocado. Bom,
em cada viagem dessas para os Estados Unidos, eu aproveitei e combinei previamente visitas a vários pesquisadores, na Flórida, na Louisiana, em Washington. E em Washington eu fiz a minha primeira coleção de ácaros. Foi feita na coleção dos outros, do Baker, porque todo o material dos Estados Unidos de quarentena, não sei o que, ele vinha para ele para identificar. E as lâminas eram jogadas fora, mas ficavam empilhadas ali antes disso. Então eu selecionei umas boas e trouxe um bocado delas para cá, que eu as tenho até hoje. Bom, e nessas viagens eu conheci várias pessoas e fui cavando coisas. Eu lembro-me que eu fui ao Dr. Robert Davis na Geórgia, e ele me recebeu muito bem, mostrou toda a instalação, e daqui a pouco ele começou a se queixar. Pois é, a gente não tem recurso, o dinheiro está difícil. Aí eu virei para ele muito, assim, muito à maneira brasileira, e disse: puxa, agora que eu ia te pedir uma posição de pós-doutorado, você me fala uma dessas? Isso foi no mês de agosto. Aí ele me disse: você está interessado? Falei: tô. Ele disse: daqui você vai para onde? Eu digo: eu vou visitar fulano de tal na Flórida, fulano de tal na Louisiana, e daí em setembro estou lá. Ele disse: quando você chegar lá, você vai ter uma carta minha em cima da mesa. E realmente cheguei aqui e tinha. Ele disse: pode vir. Tem dinheiro para te pagar aqui meio ano, depois nós damos um jeito com não sei o que lá. Enfim, tem um lugar. Então eu consegui meu primeiro pós-doutorado em 1969, 1970, com o Dr. Robert Davis. Eu comecei a trabalhar com hierofídeos e ele tinha um catálogo para os hierofídeos do mundo em 2 jogos de fichas de cartolina, e isso foi bem antes do computador. Então era tudo datilografado. Eu achei aquilo interessante, fiz uma cópia e trouxe todo aquele volume de volta para cá. Pouco depois me aparece aqui um polonês, Dr. Boczek, e conversei, que era da área também, de hierofídeos. Conversando com ele, eu mostrei para ele. Ele ficou entusiasmado e disse: isso aí nós temos que transformar num catálogo. Aí ele se entendeu com o Davis lá nos Estados Unidos. Lá fomos nós, 2 meses lá, nos reunimos e escrevemos o catálogo. Tudo na base da máquina de escrever. Não existia computador. E foi publicado depois na Polônia, o segundo catálogo de hierofídeos. Bom, mais tarde eu consegui um outro pós-doutorado com o Dr. McMurtry na Califórnia, e lá trabalhamos um pouco com fitozeíde. O que ajudou tremendamente aqui foi o professor Francisco Maricone, porque ele tinha conseguido da FAPESP uma Kombi, um veículo, né? E recursos para coletar saúvas em viagens pelo estado de São Paulo. Então nós éramos 3. O professor Maricone catando saúva, o professor Ailton Rocha Monteiro atrás de raízes e plantas e nematóides, e eu, plantas e catando ácaros. Essas viagens foram fantásticas para a gente poder fazer um levantamento do que existe por aqui. Bom, agora, nesse começo aqui, na Exalc, 1960, 1970, nós éramos bem poucos professores e muita aula para dar. Então, eu só pude fazer uma coisa: taxonomia. Porque isso aí você pode interromper a qualquer minuto. Eu estou examinando o meu bicho aqui no microscópio, entra um cidadão aqui: não, você tem que ir para uma aula agora. Eu desligo a luz do microscópio, amanhã o espécime está lá. Se eu estivesse fazendo biologia, não, agora é hora de dar água para ele, agora ver se tem alimento, agora é hora de trocar as folhas. Então, eu nunca pude fazer biologia ou coisa assim. E agora o professor Demitri me perguntou colaborações.
Nossa, as colaborações são fantásticas. Na época era, acho que até hoje, é só a gente escrever para alguém aí pelo mundo que trabalha com Acros, que a gente está começando com Acros aqui no Brasil, e o pessoal atende a gente, a maioria atende a gente com uma boa vontade impressionante. E dessa maneira eu consegui juntar 12.000 separatas de trabalhos, os mais variados de ácaros, todas elas fichadas. Toda essa literatura a gente tinha que procurar no Biological Abstract, na biblioteca, e depois pedir. Mas pedir como? Correio. Senta na máquina de escrever, datilografa uma cartinha. A carta leva 15 dias para chegar lá na Europa, na Ásia leva um pouco mais, Estados Unidos às vezes leva um pouco menos. Se a pessoa em 5 dias responde, mais 15 dias para voltar, mas que é uma coisa comum eu perguntar uma coisa hoje que eu só iria receber uma resposta daqui a um mês ou 2. E quem financiou boa parte disso, porque olha, foi despesa de correio, foi uma fundação do próprio bolso. Isso faz parte da vida do pesquisador também. Bom, aí o professor Demetre me pergunta, a motivação para se dedicar a isso, para continuar? Meu santo Deus, mas que pergunta! Já imaginou a chance das viagens que isso me proporcionou? Só dos congressos internacionais que se realizam a cada 4 anos, eu fui a todos, desde do quarto, que foi em 1974 na Áustria, até o 14º, que foi em 2014 no Japão. Fui a todos eles, e ainda 2 europeus, um em Berlim e um em Valência. As satisfações são imensas, sobretudo quando a gente começa uma coisa e não tem ninguém para interferir, não tem um chefe que diz, não, agora você não vai trabalhar com isso, você vai trabalhar com aquilo. Quando a gente cresce com o próprio trabalhinho daqui. E uma outra satisfação imensa é quando um ex-aluno, ou 2 ou 3, depois de terminar o programa com a gente, começa um novo centro, como o Reinaldo Ferres, em São José do Rio Preto, e já alunos deles fazendo a mesma coisa. Tem o Rodrigo Daúde em Goiânia, o Demetre em Mato Grosso. Então, isso é uma satisfação imensa. Ou então a doutora Denise Návia, na Embrapa, ela fez mestrado aqui comigo, o doutorado ela fez com o doutor Gilberto Moraes e comigo, com nós sempre trabalhamos juntos, e hoje ela é a especialista de ácaros e liofilídeos do Brasil. Então isso é uma satisfação medonha, e ela tem já os orientados dela tocando coisa para frente. Depois em Recife, foi o professor Vargas, que começou aqui, que fez um mestrado aqui, começou o negócio lá um pouquinho de ácaros, mas depois, na realidade, foi o Dr. Gondinha que tocou o negócio para frente. E um ponto alto aqui foi que conseguimos trazer o Dr. Gilberto José de Moraes para cá. Aí sim é que a coisa andou mesmo, e sobretudo com trabalhos de biologia e ecologia e controle biológico. E os alunos dele também, que criaram novos centros, como o Mano Gondim, em Recife, o Ferla, no Rio Grande do Sul, o Aníbal Oliveira, que saiu inicialmente de Rio Preto do Ferres, depois ele veio aqui em Piracicaba, e hoje ele tem um bom centro lá em Ilhéus, Bahia. Agora, neste ano de
2020, nós somos aqui 2 aposentados do Departamento de Entomologia e Acarologia aqui, Dr. Gilberto e eu, e a titularidade da acarologia passou agora, faz um mês, para o Dr. Rafael Castilho. Então, isso não precisa mais do que isso para motivação, né? Uma outra pergunta que o professor Demit colocou aqui, avanços da acarologia. Bom, aí é que a coisa precisa ser olhada com o devido cuidado. Em parte, em boa parte, esses avanços têm que seguir onde está o dinheiro. E isso tem que seguir modismos. Mas acontece que sempre foi assim. Eu lembro-me do professor Salvador de Toledo Pisa Júnior, que foi aqui o nosso velho chefe da zoologia, já falecido há tempo, e ele nos conta, ele disse, pois é, lá nos idos tempos, quando se descobriu o estado coloidal da matéria, trabalho que não falasse em coloide não era considerado. Depois veio outro modismo, estatística. Trabalho que não tivesse uma estatística não era considerado. Olha, estatística é uma ferramenta utilíssima quando bem utilizada, mas ela não é essencial em todos os lugares. Pense no seguinte, eu tenho um pé de laranja no quintal da minha casa e ele está enfolhado, bonito, hoje. Amanhã cedo, quando eu vou lá, eu descubro que um tremendo de um olheiro de salveiro abriu ali ao lado e não resta uma folha na planta. Está tudo pelado. Eu não preciso de estatística para mostrar que essa uva prejudicou a planta, né? Agora, em outros casos, sem ela, eu não faço grande coisa. Hoje, é bom dourar um trabalho, ou melhor, o projeto de um trabalho, se a gente quiser vendê-lo, ou com sustentabilidade, seja lá o que isso quer dizer, ou então com biologia molecular, ou com PCR, pois é lá que estão os recursos. Fazendo um pequeno comentário, paralelo, por volta de 1960 e poucos, a NASA preparava-se para uma viagem à Lua. E a grande pergunta que ficava no ar era a seguinte: há vida na Lua? Há indícios de vida? E vida está relacionado intimamente com o equilíbrio hídrico. Primeiro precisa ter água, é claro, e depois equilíbrio hídrico. Agora veja o seguinte, naquela época, um pesquisador norte-americano, ou melhor, um pequeno grupo, trabalhava muito bem com equilíbrio hídrico. E eles queriam montar um belo de um curso de ácaros. Só que precisavam de aparelhamento, e para isso precisa de dinheiro. Então eles venderam para a NASA um projeto de equilíbrio hídrico, dizendo, olha, se a gente matar a charada do equilíbrio hídrico na Lua, quem sabe a gente chega lá e vê se tem vida. E com isso ele conseguiu comprar todo o equipamento para começar aquilo que viria depois a ser aquele curso de verão que acabou ficando em Ohio State. Então vocês veem, a gente às vezes precisa usar o modismo de alguma coisa para chegar em algum lugar. Veja no momento, presentemente, uma das novidades fantásticas em ácaros é uma coisa que eu preciso ler aqui de tão complicado que é. É a microscopia confocal de varredura a laser, em inglês CLSM. E, definitivamente, o grande homem nisso aí é o Tcherverikov, na Rússia, na Universidade de São Petersburgo.
E ele tem um aparelhamento fabuloso para fazer isso. E existe um segundo jogo desse equipamento em Washington, nos Estados Unidos. Em mais lugar, mais nenhum. Então, é aquela coisa, há um avanço notório com esse equipamento, vai explicar uma série de coisas, mas só que fica só para aqueles dois, porque ninguém mais tem esse equipamento, de tão caro que ele é. Então tem essas notoriedades todas. Bom, em seguida o Dr. Demetre me pergunta dificuldades. Bom, dificuldades, eu diria, são dificuldades ou pretensões? Eu vou outra vez recorrer ao meu velho chefe aqui, o Dr. Pisa, e ele dizia, olha, você tem uma oportunidade de ir para o exterior para estudar, então vá lá fora fazer uma pesquisa que você pode continuar aqui no Brasil com o equipamento que você tem, ou que você pensa, que você tem certeza que você pode adquirir. Naquela época, isso foi em 1960, por aí, começaram assim os primeiros colegas a ir para o exterior, ter uma chance, e um deles voltou todo eufórico, dizendo, agora sim, nós vamos fazer espectrofotometria de massa. E um ano depois ele estava ali, desanimado, disse, Ricardo, você não trabalha por quê? Ele disse, porque eu não tenho espectrofotômetro de massa. Mas, meu santo Deus, então por que foi estudar esse negócio? Aí, comentando isso uma vez lá em Washington, com o Dr. Baker, ele me disse, pois é, diz ele, um dia veio aqui um pesquisador egípcio, um arqueologista fantástico deles, Dr. Sayed, para trabalhar um pouco com ele, e a primeira coisa que o Baker disse para ele, disse, olha, naquele armário ali no canto, tem uma série de microscópios, escolha um aí para você trabalhar, aquele que você gostar mais. Ele foi, olhou, finalmente decidiu por um. Baker olhou para ele e disse, puta vida, mas com esse trombolho aí, você vai pegar justamente... Ele disse, pois é, esse é o microscópio que eu tenho lá no Egito. O que eu não puder ver com ele, não adianta eu querer aprender. Eu não vou ter chance de fazer... Então eu tenho que trabalhar nesse nível. Isso, até um certo ponto, ainda está de pé. Tá certo que os recursos, as facilidades para o novo pesquisador, o recém-doutorado, o recém-contratado, estão melhorando um pouco, mas não é tanto assim. Então, dificuldades acho que está mais relacionado à pretensão que a gente tem. Não intenção, a pretensão. Bom, e finalmente, o Dr. Demetre me perguntou que você diria alguma coisa de sugestões. Eu digo, bom, a primeira sugestão que continua de pé é a seguinte, vai ensinar a cardiologia, faça em primeiro lugar uma cardiologia geral, para a pessoa conhecer os ácaros de A até Z, ter assim uma secção transversal, conhecer um pouquinho de cada um. Porque já há grupos bem isolados. A turma dos carrapatos são um grupo todo à parte. A turma dos ácaros de solo, dos uribatídeos, é outro grupo, que é todo à parte deles. Mas e é uma lástima quando a gente chega no Congresso e alguém está apresentando um trabalho de veras interessante e chega um cidadão que não é muito daquela área, ele está lá sentado e a pessoa está falando de um carrapato do boófilos, ripicéfalos boófilos do boi, ou coisa semelhante, e aí um da audiência,
um cidadão, um estudante assim considerado brilhante do grupo ali, pergunta: escute, conta para mim a fase imatura dele, quanto tempo ele vive sozinho, fora do hospedeiro. E o palestrante fez de conta que não ouviu. E o cidadão não se conteve, repetiu a pergunta. Aí alguém virou para ele da audiência e disse: rapaz, esse é o carrapato de um hospedeiro só. Isso quer dizer, a larvinha se alimenta em cima do boi, ela troca de pele em cima do mesmo boi, de modo que a ninfazinha que nasce dali já está ali. Não existe ele sozinho no ambiente. Só que aquele cidadão ali, que era um brilhante aluno de Tetranic ou coisa semelhante, não sabia isso e se expõe a um vexame desses. De modo que um pouco de acarologia geral é sempre bom. Uma segunda coisa que eu diria é o cuidado com o termo praga. Antes de usar este termo, tenha certeza de que saiba do que está falando. O organismo, para ser praga, ele precisa causar dano em nível econômico. Eu lembro-me que na minha euforia de principiante, na primeira reunião da Sociedade Brasileira de Entomologia, que foi aqui em Piracicaba, isso está nos anais, na página 76, para quem quiser olhar, eu botei lá uma comunicação, uma nova praga da cana-de-açúcar. É um eriofídeo. Pois bem, em primeiro lugar, eriofídeo deu a volta ao mundo, cana-de-açúcar deu a volta ao mundo como uma planta, ela foi levada. E, obviamente, os arcos que estão em cima foram juntos. Então, nada, novidade nenhuma. Todos os nossos canaviais estão cheios de eriofídeos. Só que eles não causam dano. Não dano em nível econômico. Agora, veja o que essa palavrinha praga pode causar. Dá certo que foi uma reunião pequena e esses anais dessa primeira reuniãozinha quase ninguém viu. Agora, eu lembro-me que nessa reunião estava presente o Dr. Carlos Jorge Rossetto, entomologista do Instituto Agronômico, e quem conhece a sutilidade dele, a delicadeza dele para chamar a atenção de alguma coisa, basta dizer que o apelido dele era Bronquinha, né? Ele me deu uma esculhambada daquele tamanho, que eu bem mereci. Mas veja bem, uma nova praga numa cultura, cana-de-açúcar, que é uma cultura que ocupa uma área enorme no Brasil. É isso que a indústria química quer. É um título desses para registrar produto e começar a querer vender para coisa que não existe, para que não precisa. Então, muito cuidado antes de falar em praga. Uma outra sugestão, talvez, é a seguinte. Vocês devem conhecer muito melhor do que eu todas as manhas e artimanhas de internet, Google e ferramentas de procura. No entanto, há literaturas onde a gente precisa de ajuda para achar. De modo que a boa relação com a bibliotecária da instituição é uma coisa que pode ser muito importante. Sobretudo aquela que trabalha no Comute. As senhoras daqui do Comute da Exalc de Piracicaba, elas são de uma presteza fantástica. Eu posso ter um pedaço do título, um pedaço só de uma revista que eu não consigo achar em lugar nenhum. Elas se esforçam
de uma maneira fantástica para ajudar a gente com a literatura. E é claro que elas querem o reconhecimento, então a gente precisa sempre passar lá, não só por mensagem, dizer obrigado, passa lá, cumprimenta e diga para ela o quanto é importante o trabalho dela e diga para a chefe dela também, para a bibliotecária-chefe. Isso eu notei que é uma coisa realmente importante. E, no demais, é ter vontade e trabalhar. Para quem quer fazer mais taxonomia ou coisa assim, já não é uma sugestão, mas é uma necessidade. A gente precisa ter um bom traseiro para ficar sentado nesse banquinho de pau aqui o dia todo na frente do microscópio. Obrigado.